espero que você esteja bem aí do outro lado da telinha. Vamos meditar comigo hoje? Vamos? Pega seu cafezinho, acordando. Um calorzinho aqui em Campinas, gente. Bora lá. A gente tá estudando a revistinha Mulher Cristã. Tem de bom ânimo e hoje a gente vai falar sobre coragem para pedir perdão. Sempre vou ficar batendo nessa tecla do perdão, porque sem perdão, a gente já sabe, estamos fadados, condenados ao inferno. Porque o nosso Senhor fala pra gente imitar Ele, e Ele é o perdoador, Ele é quem nos ensina a perdoar, Ele é que nos mostra o perdão na prática quando veio, morreu no nosso lugar, sendo Deus, não precisava ter feito isso. Mas Ele falou, sede meus imitadores, então a gente tem que perdoar. Ah, Deise, mas dói. Vai doendo mesmo. Ai, Deise, eu não consigo esquecer, mas não é pra esquecer, não é pra ter amnésia, é só pra perdoar. É conviver com isso, sabendo as limitações humanas, entendendo que sem Deus só há trevas e que as pessoas estão perdidas sem Deus. Ah, mas é cristão, então é mais fácil perdoar, né? Entendendo o que é o perdão e o benefício que ele traz. Então, tenha coragem, não seja covarde, porque os covardes também, vão ficar fora dos reinos dos céus, tá? Em Apocalipse. Esse é um artigo de Jimmy Gomes. Começa falando assim, uma expressão pouco pronunciada, mas talvez mais humilde de todas é desculpe. Para muitas pessoas é muito difícil dizer isso, porque em essência, ela significa eu estava errada. Por que você acha que é tão difícil admitir um erro? Em minha própria busca a resposta dessa pergunta, descobri que falta caráter humano e capacidade para ser totalmente honesto consigo mesmo. Ui! E muito mais com os outros. Então, às vezes você não pede desculpa, não pede perdão, porque acha que tá certo, às vezes até você tá, né? Mas você não entendeu a grandeza do cristianismo, né? Você não pede perdão por estar certo ou errado, deixa o orgulho de lado. Você pede perdão para ter um relacionamento com seus irmãos, com as pessoas e mostrar quem? A dica, mostrar Cristo. É por isso que a gente pede perdão. Não é só porque a gente admite um erro ou às vezes não estamos errados. É para mostrar a glória de Deus na nossa vida. Então, gente, já vai começando aí procurar nesse coraçãozinho peludo que tem que ser perdoado. Vamos depilar esse coração hoje. Após ler vários trechos bíblicos que tratam do coração pesaroso, da mansidão, humildade e outras características que explicam um espírito semelhante ao de Cristo, vemos que estarmos errados, admitir o nosso erro é algo que nos acompanha lá desde o princípio. A Bíblia diz que a conversão é dar as costas para o erro e arrepender-se, mudar de direção, com o espírito de penitência. No entanto, se nós confessarmos a Jesus e nos arrependermos dos erros e nos voltarmos para o nosso Pai, se em nossas orações pudermos dizer que estamos arrependidos, por que então não podemos dizê-lo aos outros, né? Por que não podemos dizer aos nossos irmãos? Por que não podemos dizer para aquela pessoa que a gente brigou, que a gente discutiu, me desculpa, me perdoa? Lembro-me que muitas vezes em minha vida fiz coisas erradas e depois tentava de todos os modos mostrar o meu arrependimento. Mas era quase uma dor física dizer que estava arrependida. Entretanto, à medida que crescemos, tanto espiritualmente quanto em maturidade, vemos que a humildade é uma virtude e não um estigma. Quanto mais humilde, mais parecida com Cristo. Quanto mais você entende a sua função nessa terra, que isso é humildade, não é ser pobre, miserável. Humildade é saber de onde você veio, quem você é, o seu DNA cristão, o seu mestre, e imitá-lo. E aí sim, Cristo com amor, Cristo com paciência, com longanimidade, todos aqueles trejeitos de Jesus que nos conquistaram, é como você tem que copiar e amar, e amar, e amar é perdão. Não tem jeito, não dá para desvencilhar um do outro. Ele sempre procurou mostrar que ele próprio não era senão um servo. Quem a gente está falando? Jesus, né? Ele nos deu um modelo. Outro dia, após uma discussão acalorada com a minha filha adolescente, ela me procurou dizendo: mamãe, eu também sinto muito. Repetindo exatamente o que eu sempre digo aos meus filhos depois de uma discussão, explicando que as duas partes devem desculpar-se. Eu lhes repetia sempre algo que meus pais me ensinaram. É preciso
2 para armar uma discussão, e é preciso 2 para fazer as pazes. Compreendo a importância de dizer sinto muito, desculpe. Não é sempre fácil falar assim, mas quando digo essas palavras, elas têm uma ação profunda, purificadora sobre mim. Tiram do meu coração o peso, a pressão, a culpa, a inquietação, a amargura e outros sentimentos indesejáveis e não cristãos. Trazem mais respeito, gratidão, amor, lealdade, que todos os efeitos do mundo. Olha só, o efeito do perdão é maior que tudo. É um alívio, é parar de tomar veneno esperando que o outro morra. Então, peça perdão, vai liberando, vai pedindo para Deus te ajudar. Se Cristo diz que, como filhos de Deus, precisamos apenas pedir perdão e obtemos, por que então não pedi-lo aos outros? Se fomos perdoados ou não perdoados, é outro caso, é com a pessoa. Quando dizemos palavras de desculpas sinceras e carinho, abrimos as portas para acertar as coisas. Quantas vezes o seu coração se derreteu quando, depois de castigar seu filho, ele se chegou com lágrimas nos olhos e disse com um jeitinho de criança: me desculpa, mamãe. Ótimo, verdade. Essas não são apenas palavras bonitas, porém são palavras honestas quando vindas de uma criança. Todos poderíamos ter esse espírito de humildade como de uma criança, se a praticássemos mais. Se não deixássemos o nosso coração interior orgulhoso, então nós seríamos melhores. Os que conhecem a Deus são humildes. Os que conhecem a si mesmos não podem ser orgulhosos. Você cristão não deve. Meu pai disse-me certa vez que a maior dívida que uma pessoa tem para com outra é o pedido de desculpas. Que a maior dor na vida de uma pessoa, ou uma das maiores, é saber que deve desculpas a alguém. Não faz nada com isso. A ocasião em que temos a maior necessidade de oração é quando nós estamos brigados com alguém. Somente Deus conhece os nossos problemas íntimos e fraquezas e é Ele que pode nos ajudar a encontrar forças para fazer o que devemos. A Bíblia vai além, dizendo que quando temos algo contra alguém, nem ofertemos, porque Deus não vai receber nossa oferta. Até que tenhamos entendimento de fazermos as pazes com o nosso irmão. Está lá em Mateus 5, 21 a 24. Ensinamos os nossos filhos a pedir desculpas e a ser tudo o que sabemos que deveríamos ser. Esperamos que eles amem os outros irmãos, que se deem bem com eles. Nós provavelmente também fomos ensinados sobre essas coisas quando éramos pequenos, mas à medida que crescemos e nos tornamos adultos, esses princípios, que eram tão importantes quando criança, tornam-se menos práticos. Que pena isso, né? Que pena. Tenho olhado para os meus filhos e desejado que o meu coração fosse tão grande, meu amor fosse tão profundo e minha capacidade de esquecer ofensas tão enorme quanto deles. Raramente você encontra uma criança que guarda amargura por muito tempo. Elas ficam facilmente com raiva, mas logo esquecem. Para elas é fácil pedir desculpas e este espírito é aceitável no céu. Por isso o céu é das crianças, né? O Senhor diz: deixa virem a mim. Se fizermos uma autoanálise honesta, pense no que tentaríamos derrubar as barreiras que nos separam dos outros. Pense mais em seu próprio orgulho do que no seu próprio mundo. O mundo continuará a negligenciar palavras como desculpa ou eu estava errado. Fico pensando se teríamos tantas guerras, divórcios, problemas de sanidade mental, se esquecêssemos de nós mesmas e pensássemos mais nos sentimentos alheios. É muito mais fácil desculpar-se do que sofrer algumas das consequências, tais como a perda de uma amizade, o fim de um casamento ou os destrutivos sentimentos de culpa. Antes de eliminar do seu vocabulário as palavras me perdoe, me desculpe, lembre-se que Cristo nos ensina que um dos nossos maiores defeitos é acreditar que não temos nenhum. Ninguém é perfeito, né, gente? Olha que bonito isso. Dizer desculpas é tão bom para mim.
Sinto paz quando posso admitir para mim mesma e para os outros que eu estava errada. Não esqueça que admitir que eu estava errada significa que eu sou mais sábia hoje do que eu era ontem. E às vezes, gente, perdoar dói, uma traição, uma enganação, passar a perna no seu trabalho, pegar o seu cargo, te roubaram financeiramente, bens, te chantagearam, fizeram você abrir mão de direitos seus, tudo isso machuca, né? E às vezes a gente está certa em sentir um momento de dor, de ficar indignada. Mas a gente não pode carregar isso para a vida inteira. A gente tem que perdoar como o nosso mestre nos perdoa. Pra gente não ficar fora do céu, para ele aceitar nossas orações, pra gente ser limpo, parar de tomar veneno, como eu disse. Porque não perdoar é tomar veneno esperando que o outro morra. Não vai acontecer, é você que vai adoecer. Então eu já ouvi muitas vezes, eu perdoei, já ouvi pessoas falarem, você foi boba. Eu não, imagina. Você foi trouxa. Eu não, de jeito nenhum. O orgulho da pessoa falando, não entender que o perdão não é meu, não vem de mim, vem de Deus. Então, quanto mais a gente consegue perdoar, mais a gente está parecida com Cristo. Eu quero. E você? Vamos perdoar? Vamos depilar esse coração peludo aí. Ora comigo. Senhor Deus e Pai, nos ajuda e nos ensina, nos lembra a importância do perdão. Que possamos perdoar os que nos ofendem, mas também ter coragem de pedir perdão quando é a gente que erra. Que não sejamos orgulhosas, mas sejamos humildes a ponto de reconhecer que somos tuas, que viemos de ti, que nosso Mestre Jesus é o perdoador e que possamos copiar até termos essa essência, Senhor, arraigada no nosso íntimo, fazendo parte de nós. Nos ajuda, Senhor, a ter essa força de perdoar para ter a sua característica em nós, como o Senhor nos ensina. E que o Senhor possa abençoar o nosso dia e guardar toda a sua igreja. Em o nome santo de Jesus nós oramos a Ti. Amém. Um beijo, gente. Até o cafezinho de amanhã. Fica com Deus. Tchau, tchau. Alô, você! Agora na Rádio Escola da Bíblia, de segunda a sexta, às 10 da manhã. Cafezinho espiritual com a nossa irmã Deise Silveira. Pois é, agora você vai ter o cafezinho aqui na Rádio Escola da Bíblia e também vai poder assistir na nossa web TV Escola da Bíblia. É verdade, tudo isso no site da radioescoladabiblia.com.